situação. Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. Hoje no programa Em Discussão Saúde vamos falar dos atletas de final de semana. Você sabia que a prática esporádica de esportes pode ser tão prejudicial à saúde quanto a vida sedentária? Pois é, se você se encaixa nesse perfil e passa o resto do fim de semana dolorido e fazendo a felicidade das drogarias, fique com a gente. Meus convidados são renomados e grandes especialistas no assunto e vão tirar todas as nossas dúvidas. Estou recebendo a presença do Dr. Nabil Gorayeb, cardiologista, especialista em medicina do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Recebo também com muita honra o Dr. Marcelo Sobral, cirurgião cardíaco e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Também estou recebendo o Dr. Adriano Almeida, ortopedista, médico do esporte e membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício. E também Giuliano Esperança, personal trainer e especialista em fisiologia do exercício na Unifesp. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Realmente estou cercado de grandes profissionais. E eu confesso a vocês que até pouco tempo eu era um atleta de final de semana, viu, doutor? Muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Pois é, final de semana, eu sempre faço uma comparação. Se ficar sem comer a semana inteira, vai guardando a comida, vai comer tudo no fim de semana. Você vai morrer de comer. Então, o exercício não pode ser assim. Não, né? Tem que fazer regularmente. E isso é uma comprovação que a gente já tem de muitos anos e agora cada vez mais. É importante a gente lembrar que não importa a intensidade, importa a regularidade. Quanto mais regular você for, melhor resultado você vai ter para a tua saúde. E mesmo sendo velhinho. Trabalhos mostram que velhinhos de 80 anos, 90 anos, têm benefício quando fazem atividades físicas regulares, não precisa correr, basta andar. Em vez de você dar uma televisão de 80 polegadas, a poltrona que aperta botãozinho, dá um tênis e um acompanhante para o velhinho andar. É a melhor coisa, né, doutor? Doutor, o senhor é colunista fixo no Globo.com, né? Globo Esporte, não é isso? Globoatleta.com, Tem o seu quadro, o senhor também fala a Jovem Pan e também a Rádio Bandeirantes, né? Para essa população, quais são as principais perguntas, as principais dúvidas dos corredores ou dos atletas de final de semana? O próprio tema aqui que a gente está com colegas de alto nível é incentivar a atividade física. Hoje a ordem o médico tem que colocar no seu receituário a atividade física como parte do tratamento, qualquer que seja, desde o oftalmologista, o otorrino, ou cardiologista ou ortopedista, atividade física. Só que não precisa fazer crossfit, né, professor? Ele pode fazer atividades físicas comuns, caminhadas, tudo ajuda. O problema é que existem metas que as pessoas põem na cabeça para fazer e fica uma loucura. O sujeito vai correr durante a semana treinando, olhando no relógio, mas para quê? Ele vai ganhar o quê mais? Vai ser nada. Vai ser arrumar problema, vai parar na mão do ortopedista ou do cirurgião cardíaco. Pois é. Então, na verdade, a gente precisa ter a ideia seguinte, o treinamento regular, moderado, é o grande foco. Agora, eu adoro fazer alpinismo. Tudo bem, você vai ser treinado com uma equipe que te oriente, médico, fisiologista, nutricionista, quer fazer aquilo que ninguém faz, quer fazer caça submarina. Então as pessoas têm que saber escolher. E outra, você avalia uma pessoa para fazer uma esteirinha básica na academia, chega lá e quer fazer spinning, porque o pessoal bonito está no spinning. Todas as pessoas, homens e mulheres, estão lindas no spinning. E eu estou aqui numa esteirinha básica com minha bermuda de flor, não dá. Então ele tem que ser revisto, orientado, senão ele vai se matar naquela esteirinha, no spinning. Né? Bermuda de flor foi muito bom. Doutor Marcelo Sobral, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem cuidado muito dos corações dos atletas de final de semana? Olha, a gente acaba tendo acesso a várias estatísticas, né, que chega até a aumentar 8 vezes, né, a morte, pessoas que fazem esse tipo de atividade, não fazem regularmente, que é o que nem o doutor Nabil falou, tem que ter regularidade, porque só fazer no final de semana, isso é extremamente perigoso e chega a aumentar, como eu já disse, 8 vezes a mortalidade. Então é muito sério isso, as pessoas tinham que rever exatamente isso. O que acontece no coração
de um atleta somente de um final de semana. E aí, o doutor Nabil realmente ele fez algumas colocações, né? Quer fazer um alpinismo, você tem que ter especialistas, né? O coração de um atleta de final de semana, ele trabalha diferente de um atleta realmente de vários dias na semana? O doutor Nabil brincou antes, né? De falar falou que atleta de final de semana, na verdade não são atletas, sim, né? Sim. Que atleta de final de semana seria a pessoa que compete no final de semana e treina durante a semana. Mas a gente sempre tem que lembrar que o exercício físico, ele é uma coisa que condiciona, é um tratamento em inúmeras especialidades, só que ele causa um trauma. Quando você está praticando, você pode inflamar o seu corpo, você tem desgaste de juntas, você perde eletrólitos, você perde líquido. É um trauma moderado no seu corpo. Então, se a pessoa fica a semana inteira descansando e resolve, por exemplo, no domingo sair para correr numa intensidade moderada, até mais que moderada, a frequência vai subir, a pressão vai subir e o corpo não está habituado, ele não está condicionado para esse tipo de alteração. Então, a pessoa pode ter desses sinais, dessas condições, pode ter uma arritmia, às vezes arritmia grave, pode ter desgaste importante ou lesão estrutural, joelho, tornozelo. Então a pessoa tem que ir condicionando, ela tem que ir se preparando para quê? Para o corpo ir se preparando junto, não Sim. de uma maneira súbita, aguda, a pessoa sair correndo ou puxar peso muito forte. Isso vai causar um mal, ao contrário, né? Uma das coisas que são importantes, que ele tá dizendo, o problema é que, por exemplo, eu só tenho fim de semana para aproveitar agora Sim. nas férias. Bom, então não precisa correr, anda. Sim. Você pode pegar uma orientação com o professor, fazer exercícios além da caminhada, fazer um pouco de fortalecimento muscular e ande. Não precisa sair correndo deslavadamente na praia ou porque estou de férias vou aproveitar. É esse o problema, porque o jeito quer mostrar para alguém que ele está muito bom e vai querer correr. Então aquele joguinho de fim de semana que ele não jogou Sim. e vai jogar. E o pior é quando joga entre amigos e parentes, né? Porque você joga com o teu cunhado, você não vai deixar ele ganhar. Ah, não. Então você começa a exagerar o nível de intensidade, você acaba se matando quase, literalmente, para não deixar o cunhado ganhar. Até porque quem vai perder vai pagar cerveja, né? Pois é, não, e isso aí é o grande problema. Se ele está lá com a esposa dele ou com a namorada, vamos andar na praia, anda. Não precisa sair correndo para mostrar para alguém que você está em forma. Esse é o perigo. As pessoas querem mostrar para o outro. E nem pergunta para o professor como ele deve fazer, né? Doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui. Você viu, é uma explanação bem legal, bem bacana. E é claro que quando a gente coloca esse tema, né, e foi pensado numa discussão de pauta, né, os atletas de final de semana, e muito bem colocado pelo doutor aqui, realmente, atletas de final de semana são aqueles que competem de final de semana. Mas existem os atletas de final de semana que acham que são atletas de final de semana. E por isso que a gente traz exatamente, a gente chama a atenção para esses riscos, para esses cuidados, porque realmente é um assunto muito sério e muito recorrente na vida diária de qualquer cidadão, né? Dentro da sua especialidade, né? Quais são as principais lesões desses supostos atletas? Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, prazer é nosso. diante de profissionais profissionais tão renomados aqui. E quando a gente fala de atleta de final de semana, o que vem à nossa cabeça primeiro é aquele jogador de futebol de final de semana, se reúne com os amigos para jogar o seu futebol. E realmente o indivíduo que não está com um condicionamento físico adequado, ele pode apresentar lesões, por exemplo, lesões musculares, entorses, lesões ligamentares, né? Essas lesões são mais frequentes em pessoas que não apresentam um bom condicionamento físico, não apresentam uma boa musculatura, não apresentam uma boa flexibilidade, e a maneira delas prevenirem isso seria então fazer atividades físicas durante a semana com uma certa regularidade para poder jogar o seu futebol no final de semana com mais tranquilidade e com mais segurança. Mas a gente sabe que os principais riscos envolvidos com a atividade física irregular não são os riscos ortopédicos, são os riscos cardiovasculares. É por isso que a gente tem aqui um cardiologista, tem um cirurgião cardíaco, porque muitas vezes o indivíduo pode apresentar algum sintoma, e esse sintoma, ou mesmo a morte súbita, sem nenhum sintoma prévio, né? E é por isso que
a pessoa, mesmo que faça atividade física apenas durante o final de semana, ela precisa ser avaliada preventivamente, porque essa é a maneira de tentar prevenir eventos muito graves, como o evento cardiovascular, né? Então é necessário fazer avaliações preventivas, mesmo que o indivíduo faça atividade física apenas durante os finais de semana. Mas eu queria só jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira aqui, Claro. porque assim, a gente sabe como é corrida a vida de todo mundo, Sim. principalmente em uma grande cidade. E o ponto é, será que fazer atividade física no final de semana não é melhor do que não fazer nenhuma atividade física? Vamos conversar. Eu queria levantar essa fogueira aqui. É aquilo que ele falou, se for fazer, É. você está fora de forma, pelo menos faça devagar. É. Faça, sobe escada, anda. E aí a gente precisa da ajuda do professor, porque a gente faz besteira, o pessoal começa a inventar orientações para fazer exercício de um jeito. Aliás, a gente está pensando até em fazer um projeto de lei para cá. Ótimo. Em que todo parque tem que ter no mínimo 2 professores de educação física maravilha. ali plantados do lado dos aparelhos, que eu nunca vi coisa igual. Os aparelhos estão lá, o pessoal faz cada uma, que dá medo, vai se matar lá em cima faz barra, não é? A gente fica vendo isso, e por falta de instrução de professor. O senhor já teve essa oportunidade de estar passeando no parque o senhor foi lá corrigir? Absurdo. Como é que... Então, eu acho que a gente tem que pegar, até o governo tem que colocar Ótimo, professores dentro dos parques para orientar quem quer fazer. Eu quero fazer supino, tá bom. Ensina como é que faz. Doutor, a casa está aberta. É uma ótima... Se alguém ouvir, tomara que Não, faça. ótima. Vamos levar adiante isso aí. Sem Não, dúvida você não nenhuma. acha? É importante, né? Eu quero passar o doutor falou, vamos jogar fogo, né? Vamos colocar lenha nessa fogueira. Quero passar para você, que é personal treino. O que é melhor? Não fazer nada ou caminhar no final de semana? Eis a questão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra enorme estar aqui em primeiro Obrigado. lugar. Não tem nem o que falar. Nomeado por doutores aqui, pela experiência que você tem, Marcos. Obrigado. Eu preciso fazer um alinhamento em relação Claro. à postura em relação à educação física, e que eu acredito muito. Sim. Eu digo, tem uma frase minha que já tem alguns anos, que eu digo que o mesmo coração que treina é o coração que ama. Então a gente precisa conseguir de uma maneira muito efetiva mostrar para as pessoas o porquê do exercício físico. Porque a gente vê que todo mundo erra na dose. Erra na dose não fazendo e resolvendo que no sábado vai resolver, e não vai, né? Na grande maioria das vezes, eu realmente, assim, eu como educador físico, pela minha experiência, eu falo, se for para você jogar futebol de sábado, não jogue, porque a chance de dar um problema vai ser grande. Né? Você vai visitar o ortopedista mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo, você vai. Então, acho que a gente precisa aproveitar, inclusive, o exemplo que o Dr. Nabil deu sobre... Eu não como a semana inteira, vou chegar no sábado, vou comer tudo de uma vez. Eu falo que exercício físico é como banho. Não dá pra gente viver tomando banho só de sábado. É todo dia. E o grande desafio hoje para nós, educadores físicos, eu acho que os educadores físicos das mais antigas, que é o meu caso, que eu já estou há 23 anos no mercado, os mais antigos procuraram educação física porque queriam ter uma experiência esportiva. E a gente que vem do esporte tem uma questão coletiva, tem um envolvimento com um corpo diferente. Hoje a gente tem uma nova leva que vai para a academia, gosta de treinar corpo e aí resolve ser educador físico. Então a visão social desse corpo inserido na sociedade tem que ser estudada diferente. O que o Dr. Nabil está falando é super importante. Eu, como educador físico, às vezes eu estou num parque, eu fico desesperado, né? Porque você vê uma pessoa absolutamente sem condição física, muscular, articular nenhuma, fazendo uma flexão de braço, fazendo saltos, coisas que estão realmente colocando em risco. Talvez não hoje, mas daqui 20 anos ele vai ter uma lesão na coluna, uma lesão no joelho, que vai ser muito incapacitante, né? Porque o corpo ele vai acumulando essas microlesões. E o exercício ele tem uma função que é destruir o nosso estado natural. Como o Dr. Marcelo falou, ele é inflamatório. Se for muito inflamatório, ele vai levar a uma recuperação que vai levar 72 horas ou até mais. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Existem trabalhos que mostraram que você, quando faz exercício físico regular, dentro do padrão orientado por um profissional de educação física, você vai ter algumas enzimas, que são substâncias do organismo, protetoras contra uma doença chamada aterosclerose. Então são as chama interleucinas, e que são enzimas que evitam a doença.
elas duram 36 horas em média, ou até 48 horas. E as enzimas produtoras da doença, elas como se desaparecem por 36, 48 horas. Esses trabalhos de inflamação, citados pelo Marcelo, mostram exatamente isso. Então, quando você faz exercício dia sim, dia não, cada 2 dias, dia sim, dia não, você consegue manter o nível da proteção. E tem um problema, exercício não é poupança, você não guarda ele, eu vou jogar tudo na faculdade e depois nunca mais vou fazer nada, não adianta, acabou. Parou, em 15 dias já zerou, zera literalmente. E a gente vê isso em atletas, por exemplo, um time de futebol contrata um jogador que vem de uma zona que não se tem tanto treino, ele vem com uma condição cardíaca, parece igual a de um sedentário. Quando ele começa a treinar em 60 dias, ele já está uma bala. Leva 60 dias para ele entrar em forma, coração adaptado fisiologicamente. E os benefícios também, só que nada dura. Parou, acabou. Você não consegue guardar benefício de exercício físico pro resto da vida. Então, não existe uma reserva, né? Não tem vacina e não tem poupança. Então, exercício só vai te ajudar se você for sempre. Até velhinho, eu tenho 72 anos, pô. Eu faço exercício com personal 3 vezes por semana, mas eu faço porque se eu amolecer, falar, não, tá quente, hoje não vou, faz. Mesmo que tiver sem vontade, faz. Eu me considero que eu estou pagando, eu estou jogando dinheiro fora, é melhor eu fazer. Então eu tenho que pôr alguma coisa, senão é fácil desanimar, né? E outra coisa, se vai sozinho fazer exercício, também é outro problema, você vai correr no Ibirapuera sozinho, é um negócio sem graça. Então você tem que ter uma parceria, um grupo, formar uma parceria para te estimular. Senão a gente acaba, a preguiça faz parte do ser humano moderno, né? Tudo é hoje controle remoto, você não faz nada que não seja no botãozinho. Quer dizer, para não sair de casa tá fácil hoje, né? Netflix, pipoquinha, pizza, comida, agora tem tudo que você pode pedir. Farinha branca, né? Tudo. Ah, você quer desde alimentar, ler, namorar, tudo por telefone. Faz tudo por telefone, é fácil. Até o cardápio virou humano hoje, né? É, tudo. Então, a preguiça é o problema do ser humano do século XXI. Claro. Mas o entregador de comida que vai na sua casa, ele vai de bicicleta. Então ele está cuidando Esse melhor atleta, da sua né? saúde Esse do que você, atleta, né? que não está em casa no Netflix. Então acho que a principal mensagem é essa. Acho que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Mas o indivíduo tem que se prevenir. Eu diria que do ponto de vista de prevenção, assim, se tem que procurar algum profissional para se prevenir, seria o cardiologista, sem dúvida. Que é o que pode acarretar problemas mais graves para a saúde dele. E dentro da própria medicina, eu acho que o próprio papel do ortopedista, do educador físico, tirando os cardiologistas, eles já vamos dizer, já entenderam que tem que incentivar a atividade física sempre. O que não precisa é fazer academia, por exemplo. Não é obrigado você entrar numa academia e ficar malhando, você pode fazer. Mas não adianta fazer do seu jeito. Aquilo que você falou, da turma se matar no parque, é uma coisa, olha, dá nervoso de ver. Você faz umas manobras nos parques. Isso é um programa do governo federal, das academias públicas, que foi feito. Puseram 4.000 no Brasil inteiro. Só que não tem ninguém para ensinar. Então, a minha ideia, eu sugeri isso até ao Conselho Regional de Educação Física, que estimulasse uma lei, pelo menos em São Paulo, que todo parque tem que ter 2 de manhã, 2 à tarde. Já arruma trabalho para o pessoal. Sim. E que oriente, olha, quem quer fazer lá barra fixa, orienta. Você viu como o sujeito sai com o braço desse tamanho e a perninha parece 2 toquinhos, porque ele só faz braço para aparecer, só peito. Quer dizer, as pessoas não estão pensando na saúde, estão na estética, né? Sim. E aí começam a usar as bombas, anabolizante, vai comprar lá a maca peruana, porque aquilo é muito bom. E ninguém sabe nem para que serve essas coisas, mas eles estão usando. E o anabolizante hoje é o grande problema. Quase que 90% dos adolescentes tomam anabolizante, receitado pelo amigo, quando não por alguém profissional até. Infelizmente. Tem médico aí que é uns picaretas que receitam anabolizante para todo mundo, né? Que é um perigo também. É um perigo. Doutor, você quer complementar? Eu acho que tem vários conceitos bem interessantes aí que eles estão falando. Uma coisa que eu vou começar a trabalhar esse ano, na verdade, eu estou pondo o nome de gerenciamento de risco para a saúde. Para a saúde. O que acontece? Hoje você entra hoje é fácil você, com o celular na mão, você entrar na internet
e tem uma enxurrada de informações, principalmente de dieta. Se for abrir, e acho que de 10 páginas, 9 falando de dieta, praticar exercício físico. Além dos influenciadores das mídias digitais, né? Aí o pessoal lê aquilo lá e fala, pô, eu vou sair correndo, eu preciso começar a sair correndo, eu preciso fazer exercício, entendeu? Sem orientação, na maioria das vezes. Então, o que eu gosto de trabalhar com os pacientes quando vão no consultório? Trabalhar a qualidade dessas informações que eles recebem, que antigamente as pessoas vinham sem informação nenhuma, elas buscavam na gente a informação. Hoje elas vêm com um monte de informação, hoje está ao contrário, eles vêm com muita informação e às vezes em alguns momentos questiona a gente, né, os médicos, mas doutor, mas eu vi na internet que isso aqui faz bem. Esses app que tem programas de exercício físico, né, que é um absurdo. É como tem algumas academias por aí, que é um absurdo, não tem mais professor de educação física, não tem mais profissional, então, tem a secretária. Isso de academia também, você vê a pessoa puxando o ferro desequilibrado. Isso vai deixar um braço mais forte que o outro, vai causar um desequilíbrio, eles podem falar melhor. Claro, problema em articulação, né? Em bacia, às vezes tem encurtamento do psoas, encurtamento da musculatura paravertebral. Isso gera um desequilíbrio no corpo que a pessoa começa a ter lesão precoce. Eu estou entrando até na tua área. Mas esse assim, é um tema que eu ia levantar, já vou até aproveitar agora. É extremamente importante. Eu acho que é um dos tipos de atividade que o educador físico tinha que estar em... Todo mundo tinha que ter um educador físico. Não, agora tem o coach. Esses coaches me dão nervoso. Coach à distância. Nada contra as pessoas, mas não existe essa profissão no Brasil. Então eles começaram a ler. Alguém recebeu lá um espírito de alguma coisa e achou que virou orientador de atividade física. Então é o coach de atividade física, o coach disso, coach daquilo, e ninguém sabe nem o que quer dizer isso, só está atrapalhando. O que eles falam de bobagem, sem ter estudado numa faculdade de educação física, é um absurdo. Até ortopedia eles se metem. Já o ortopedista, quando ele fala, não é bobagem, faz assim, porque eu sei que eu já vi como é que faz. Realmente, a valorização do profissional está muito baixa. Caiu, né? E isso é um perigo, porque as pessoas vão se machucar quando chegam arrastadas para tratar alguma coisa, fascite plantar, que não sara nunca. Doutor Adriano, muita gente entrando no seu caminho também e medicando de forma errada? É muito comum, como vocês estavam dizendo, hoje em dia a presença de influenciadores, digitais, mídia e tal, as pessoas se deixam levar por um ideal de beleza que é, de certa forma, artificial, né? Depende de uma carga de exercício exagerada e muitas vezes, além disso, também substâncias que a gente sabe que fazem mal para o organismo, como reposição hormonal, hormônios para quem não necessita, né? Apenas para ganhar mais massa muscular e tudo mais. E isso causa muitos prejuízos para a saúde como um todo, do ponto de vista cardiovascular, fígado, várias alterações hormonais, várias alterações enzimáticas, além de causar também problemas ortopédicos, né? Desequilíbrios musculares, podem causar problemas na articulação, no joelho, por exemplo, que é a minha especialidade, é muito comum a tal da condromalácia patelar. O que é isso, doutor? Que é uma alteração da cartilagem da patela, normalmente causada por sobrecarga. Sobrecarga pode ser ocasionada, por exemplo, por um exercício inadequado, com carga excessiva ou feito de maneira incorreta, que sobrecarrega a cartilagem, dependendo do grau de lesão. Se for uma lesão profunda, pode ser até irreversível, né? Necessita de tratamento, porque causa dor, causa dificuldade para fazer atividades físicas. Então, a melhor maneira de se tratar isso é prevenir, né? Através de atividades físicas adequadas, porque o tratamento pode ser prolongado, o tratamento pode ser demorado e muitas vezes pode ser até mesmo irreversível. Eu queria aproveitar, não sei se vocês viram na São Silvestre, na largada, o chão da largada, as cápsulas de anti-inflamatório jogadas no chão. De cada 10 corredores amadores, público, eles, pelo menos 8 tomam anti-inflamatório de cápsula, estoura a cápsula na boca e joga no chão. Então, as largadas de maratona, de corrida de rua, estão atapetadas de anti-inflamatório por automedicação, sem nunca ter passado no ortopedista ou no cardiologista.
e com isso trazendo alto risco de piorar uma lesão que estava lá com uma dorzinha, ele acha que tem que tirar a dor, e fora o risco de ter pressão alta e arritmias pelo uso indevido de anti-inflamatórios. E acho que todo mundo já viu na largada, você fica assustado, parece um tapete de medicação jogada no chão. O que está acontecendo? Automedicação errada, levando ao risco que ele falou das lesões ortopédicas piorarem e até problemas, complicações cardiovasculares. É a automedicação. A gente vai para um rápido intervalo, a discussão saúde está muito legal, você não saia daí, voltamos em um minutinho. Até já. Olá, de volta com o programa Em Discussão Saúde. Hoje o tema é sobre o atleta de final de semana. Estou recebendo o cardiologista Dr. Nabil Goraeb, cirurgião cardíaco Dr. Marcelo Sobral, ortopedista Dr. Adriano Almeida e o Juliano Esperança, que é o personal trainer também especializado em fisiologia do exercício. Queria voltar exatamente com você, Juliano, porque a gente estava conversando exatamente sobre a sua metodologia, a qual foi premiada, que é uma metodologia de curta duração de treinamento, né? Como a gente está conversando, falando do atleta, o suposto atleta, né? Da pessoa, do ser humano que só se exercita aos finais de semana e acha que aquilo é bom, eu queria que você falasse, descrevesse exatamente como que é essa metodologia. Essa metodologia, ela nasceu de uma dificuldade que eu tive. Eu tenho academia, eu tenho um instituto, e treinar no meu instituto com os clientes é meio que a sensação que você usar o banheiro da casa da sogra com a porta aberta. Você não fica à vontade. Como é que é o negócio? Essa é boa, hein? Eu falo que treinar na própria academia, eu sou sistemático, então você está treinando. Quem já foi sogro sabe disso. Aí eu falo que você está lá treinando uma luz que começa meio a apagar, um cliente que não está sendo bem atendido, então você não entra por inteiro naquela sua experiência. E eu comecei a engordar, comecei a ter dificuldade com a regularidade do exercício e falei, eu preciso criar uma metodologia. E estudando, sempre gostei muito de estudar, eu parei na diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que a gente já conversou aqui, onde eles preconizam 150 minutos de atividade moderada, tem uma equivalência de 75 minutos de algo vigoroso. E é legal essa nomenclatura, porque ela não fala que é HIIT, que é intenso, ela fala o que é vigoroso. E o que é vigoroso é algo que pode ser algo forte, não precisa ser algo extenuante. Eu peguei 75 minutos, dividi por 6, deu 12 minutos. Nos 12 minutos, eu trouxe toda a minha carga de musculação e experiência de 23 anos. Criei uma metodologia com progressão, pensando em micro mudanças a cada 2 semanas, para respeitar um ponto importante que a gente vem discutindo aqui, que é o sistema imunológico. O sistema imunológico ele pode ser deprimido muito com exercício físico ou melhorado. E aí, quando eu apliquei essa metodologia no meu grupo, as pessoas passaram a ter mais resultados do que as que treinavam 1 hora. Por quê? Primeiro que a regularidade aumentou muito. Então, alunos que treinavam 2, 3 vezes por semana passaram aí 5, 6. E a experiência deles de dia a dia estar envolvidos com uma prática que não é intensa, mudou muito a percepção de cada um com o exercício. Eles passaram a gostar do exercício. E como é que você enxugou isso em 15 minutos? O que eles fazem em 15 minutos que realmente dá essa condição? 12 minutos? Em 12 minutos, é em 12. Não são 15, são 12. São em 12. Você diminui mais ainda. O que eu fiz? Eu vi o corpo por 3 vertentes. Cardiovascular, força muscular e core. Então, no trabalho, ele precisa trabalhar o corpo independente do que vai acontecer com o peitoral, com o músculo, com as costas. É o corpo atuando. Então, a sequência de exercício ela atende uma perspectiva que, inclusive, hoje eu consigo responder com muita clareza, que é da IHP, que é do Juan Carlos Santana, um mestre treinador que tem nos Estados Unidos. Quais são as funções do nosso corpo? Empurrar, puxar, mudar de nível, né, que é levantar e sentar. A rigidez corporal é a rotação. Então, eu peguei exercícios corporais e montei dentro dessa matriz. E automaticamente foi promovendo mudanças que permite a pessoa colher. Então, ela treina 12 minutos hoje, amanhã ela está recuperada. Então, ela consegue vir amanhã e fazer um treino sem que o treino de hoje tenha uma sobrecarga enorme do dia anterior.
E como é que você sabe que fez efeito? Eu tenho uma bioimpedância. Fisiologicamente, como é que você consegue definir que esses 12 minutos, 6 vezes por semana, trouxe algum benefício para a saúde? Para a saúde? É. Eu vou dar Porque você pode melhorar o estado físico da performance. Agora, a saúde tem algum dado? Não tem como medir isso. Eu estou participando de um projeto de mestrado na Faculdade de Medicina da USP, onde a gente vai verificar em pessoas com pré-tratamento de câncer de mama. E a gente vai tentar levar a prática regular dos 12 minutos, que é sem o foco da performance. Pois é que a gente pensa uns 12 minutos como ainda insuficiente, talvez, para mostrar uma permanência dos efeitos biológicos do metabolismo, porque nos primeiros 20 minutos você consome a energia que está no sangue, a glicose, essas coisas. Só vai começar, por exemplo, a perder peso depois de 1 hora de exercício. Agora, esse método... É controverso, né? Precisa validar, né? Porque eu também, com câncer de mama, a gente tem... O importante é fazer a pessoa melhorar do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, psicológico, porque é uma destruição pesada a doença. Agora, eu achei interessante, mas eu não sei como é que a gente pode validar esses 12 minutos. Me permite um comentário, uma descoberta, que assim, a gente não emagrece no exercício. Não emagrece só pelo exercício, o exercício ele é um gatilho. Sim, ótimo. Então, porque o exercício tem uma outra questão. Quanto mais intenso o exercício, menos gordura a gente usa. A gente usa mais os substratos que estão no músculo, que é o glicogênio. Então, mas isso precisa de tempo para acontecer tudo isso? Não, depende da intensidade. Pois é, aí é uma discussão que a gente discute. Então, o grande problema é você conseguir validar. Eu acho que como método de treino, é mais um método de treino que pode fazer muito bem do ponto de vista de ter a aderência do seu aluno. Agora, como benefício biológico a longo prazo, é uma discussão que a gente precisa ter comprovação. E isso é difícil, porque se você pega um doente já de câncer, ele já tem um monte de alterações. Talvez era interessante você fazer esse trabalho com normais, para ver o que acontece no normal. Porque quem é doente... Tem coisas que a gente nem sabe nem medir no doente. Para poder dizer, melhorou com o exercício, esse tipo de exercício que o professor colocou. Eu estou gostando desse programa, porque o programa é Em Discussão Saúde. Eu gostei do tema, levantei a bola e estão discutindo. Queria passar a palavra para o doutor agora. Por favor. Obrigado. Acho que o ponto que o senhor levantou, é muito importante, assim, como comprovar a eficácia de um programa como esse, que é um programa inovador, sugerido aqui pelo Juliano. Só que para a gente avaliar a eficácia de um programa de treinamento como esse, a gente precisaria fazer um estudo epidemiológico e avaliar ao longo do tempo qual, por exemplo, a diferença na mortalidade ou na diferença de eventos cardiovasculares. Precisaria ter milhares de pacientes ou milhares de pessoas acompanhadas ao longo do tempo para a gente ter essa resposta, né? Já existem estudos, por exemplo, tem um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine, onde eles avaliaram, já que a gente está falando de atletas de finais de semana, eles avaliaram a mortalidade, o risco cardiovascular de atletas de finais de semana e observaram que esses riscos eram mais próximos de atletas regulares do que de indivíduos sedentários. Ou seja, contrariamente ao que muitos acreditam, talvez o esporte final de semana não seja tão ruim assim. Tá? Esses indivíduos tinham menor risco de problemas cardiovasculares. Agora, a gente está preocupado aqui também, não com o atleta de final de semana, está preocupado até com o atleta de final de ano, né? Aquele que pega no verão e resolve entrar em forma ele vai pra praia, e uma semana correr ao meio-dia debaixo do sol na praia. O grande problema é que a gente precisa estimular a atividade física da população. Sim. Isso está todo mundo conforme. O jeito de fazer as coisas é evidente. Nós temos um programa que ele estabeleceu, está estudando isso, teve resultados com o grupo que ele estudou. Mas isso para ser para todos, aí vai demandar um tempo e validade longa, né? Aí você fala, qual é o objetivo do programa? Não é, por exemplo, a gente pegar um atleta que já treina 1 hora e falar, nossa, você treina 1 hora, você tem que treinar 12. Você não quer performance, você quer saúde? Não, é imaginar milhões de pessoas que nem pensam que podem iniciar uma prática, onde essa primeira etapa de mudança para ela pode ser o dos 12 minutos. Aí ela vai para 1 hora.
Doutor Marcelo, o senhor queria fazer? Eu queria só complementar e, de certa maneira, resumir que tem um pouquinho de informação cada. A gente tem que analisar, às vezes, o conceito, o objetivo do exercício físico. Sim. Tem uns que usam o exercício físico para melhoria do risco cardiovascular que ele sofre ou vai sofrer. No caso, esse protocolo que ele falou de 150 minutos de exercício moderado ou 75 minutos, é um protocolo já estabelecido e que é usado para melhoria da qualidade de vida, a diminuição dos riscos cardiovasculares. Não é para a pessoa ficar esteticamente bonita, entendeu? Sim. Agora, outro tipo de exercício físico que enche as academias é para a pessoa ficar com um físico bonito, que aí entra um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de intensidade. Sim. Esse protocolo que ele está sugerindo, eu acho interessante para essas pessoas que não têm tanto tempo e em menos tempo você consegue uma efetividade. Você inflama menos o corpo, mas precisaria um estudo mais apropriado para saber realmente qual é o benefício. Porque no mundo científico, você sabe, você está fazendo mestrado, você precisa padronizar a tua metodologia, publicar essa metodologia, passar por críticas de pessoas da área, né? E validar o protocolo, né? Mas é uma ideia interessante, é lógico, todas as ideias são interessantes. É que eu já tinha estudado o trabalho dele já algumas vezes e eu fiquei me perguntando, será que realmente tem, como é que a gente pode... A ideia é ótima, do ponto de vista mundo moderno, fazer o que ele comentou. Curto espaço de tempo você tem os benefícios, mas isso se mantém? Como é que a gente vai saber? Tem que fazer as dosagens, ter paciência. Você sabe que todo mundo sabe que o Tai Chi Chuan é um ótimo exercício. Vê? A gente parece que o sujeito está fazendo em câmera lenta as coisas, mas... Slow motion, né? Está fazendo força, né? E faz um grande benefício. O yoga, eu tive em contato com um professor de yoga indiano médico, cardiologista, e ele me passou umas instruções e falou, olha, o yoga para cardiopata é perigoso. Determinadas posições, que eu nem sei quais são, porque ali vai dar hipertensão, vai dar frequência cardíaca alta. No yoga. Mamma mia, então existe. Então, cada método a gente tem que pensar em quem a gente vai fazer. Por isso que eu te sugiro, pega normais, pega nós três aqui, que somos normais aparentemente, e vamos fazer o teste para ver se a gente vai se beneficiar tanto na performance como no benefício de saúde. Juliano, eu quero só fechar aqui e deixar a última palavra com você. Você viu que gerou polêmica, né? Quer dizer, uma discussão bacana e que eu vou te dizer um negócio, vou até sugerir uma segunda pauta. 2 anos isso ou mais? Né? 4 anos. 4 anos então. Vou sugerir uma pauta exatamente para a gente avançar nesse assunto. Eu queria encerrar esse assunto. Você quer abordar mais alguma coisa em relação a isso? Eu acho que a ideia é essa, né? A ideia a minha missão é essa, é levar... tentar tirar as pessoas do sedentarismo de uma tal maneira que elas encontrem um meio. Então eu tenho casos, por exemplo, de alunos que estavam parados. Sim. Então, inclusive é médico, em Goiás, que não estava sem treinar, e aí ele voltou a treinar, começou com os 12 minutos, melhorou a saúde física dele e voltou a correr. Hoje está fazendo as meias maratonas. Mas agora, com as meias maratonas, ele está com treinos específicos para as meias maratonas. Mas a ideia é essa, né? É movimento, é uma engrenagem. Aliás, movimentou barbaridade esse programa. Né? Eu queria entrar no detalhe, o senhor falou do yoga, do Tai Chi Chuan, nós falamos do atleta de futebol, aqueles que vão lá dar uma corridinha, uma caminhada, mas tem algo que me chama muita atenção, que é o CrossFit, né? E estamos até conversando. Então eu queria começar com o senhor. A gente tem uma sobrecarga bacana, eu queria passar por todos vocês, porque cada um dentro da sua especialidade pode falar dos riscos em relação a isso. Essa enorme sobrecarga, né, que o CrossFit ela imprime sobre as pessoas. Eu queria essa relação com o coração, né? É que na verdade, assim, como ele falou, quem traz sempre um método, ele é criticado. Sim. Primeiro, por pessoas que não conhecem o método e pessoas céticas em relação ao método, né? Eu costumo sempre fazer um paralelo ao nosso corpo com uma máquina, por exemplo. O CrossFit ele tem muito impacto, ele tem muita repetição, ele força muito o corpo. Para pessoas jovens eu acho excelente. Eles têm resistência, tem pique, tem tudo, tem energia. Então, de certa maneira, esse tipo de desgaste não vai impactar e não vai ficar muito óbvio. Agora, nós que somos mais, ele é mais novo, né? Mas que já passamos de uns 40 aí.
o Dr. Nabil sabe, a musculação é um dos esportes, há controvérsia também, mas é um dos esportes mais indicados, porque a gente tem um catabolismo já natural. A gente começa a perder musculatura conforme ano a ano, a partir de 40 anos, mais ou menos. A sarcopenia. Começa a perder músculo. Então, a gente precisa recuperar esse músculo de alguma maneira. Sim. E o que recupera e o que causa hipertrofia é a musculação. Tá. Agora, qualquer outro tipo de esporte, ele vai condicionar o coração, ele vai dar redução do risco cardiovascular, mas ele pode até perder mais músculo. Por exemplo, maratona, tá, sem um período de recuperação, sem suplementação adequada, a pessoa pode perder mais músculo ainda. Então, por isso que a maioria dos corredores são bem magrinhos, não é porque eles perderam gordura, às vezes perdem músculo também. Então, uma certa faixa etária afunila os tipos de esporte. Sim. Doutor, né? Dentro da tua opinião, o senhor atende muito esses atletas que fazem crossfit? Qual que é a percentual disso? Na minha prática, eu tenho alguns atletas de crossfit, principalmente com lesões por sobrecarga, né? O pessoal, tem alguns ortopedistas que estudam especificamente o crossfit. Muitos que praticam o crossfit acabam se interessando por estudá-lo por causa disso. E o que eles dizem, há estudos publicados sobre isso, é que não há um aumento de lesões muito significativo comparado com outros esportes, como a própria musculação, como a corrida. Isso é o que eles dizem, são os trabalhos publicados. A minha impressão é a seguinte: é um esporte que ele não deve ser muito indicado para pessoas iniciantes em termos de exercícios, em termos de prática de exercício de força ou de musculação, porque envolve exercícios mais elaborados que necessitam de um gesto esportivo com treinamento, com orientação, como por exemplo o levantamento olímpico, que é um exercício que envolve um movimento, um gesto esportivo bastante elaborado, com bastante carga. E o indivíduo fala, mas eu vou fazer devagar, não vou pegar muito peso. Como é um exercício feito em conjunto, muitas vezes ele acaba se empolgando ali com os colegas que estão acompanhando, estão fazendo atividade junto com ele, e acaba pegando a carga um pouco maior do que ele suporta e acaba se lesionando. Essa lesão acaba acontecendo ou aparece depois. Então a impressão que eu tenho é que é um esporte que necessita de um certo preparo ou de uma orientação muito bem feita, uma orientação muito boa. Mais em cima, né? Sim. Doutor, eu vi uma entrevista do senhor que o senhor fala sobre doenças cardiovasculares. O senhor diz assim, que mesmo com modificações dos hábitos, ainda há resistência para se abandonar costumes que causam doença. Como é que é essa relação? É assim, ó, então. Sobre as doenças cardiovasculares, que mesmo com as modificações dos hábitos, e aí eu vou passar a correr, vou passar a jogar futebol com mais frequência, mas ainda há resistência de abandonar costumes que causam doença. Não, olha, como desassocializar isso? Tem uma coisa interessante. Na Europa fizeram um levantamento agora publicado há uns 6 meses atrás. Os países do primeiro mundo que conseguiram diminuir os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que é pressão alta, obesidade, diabetes, tabagismo, colesterol, foram corrigidos. O que aconteceu agora nas causas de morte que foram publicadas? O câncer passou a ser a primeira causa de morte nos países de primeiro mundo da Europa. E em segundo lugar, as doenças cardiovasculares. Nos países antigamente orientais, que eram da União Soviética, por razões econômicas, não acompanharam os países do primeiro mundo, França, Alemanha, Itália, lá continua cardiovascular como primeira causa de morte, como existe no Brasil. Nas grandes capitais está quase mudando, mas ainda a cardiovascular ainda é o primeiro, o câncer é em segundo. Eu fiz um levantamento eu tenho 47 anos de formado. Na minha turma de faculdade, e os médicos que trabalharam comigo no Dante Pazanese desde 1971 até hoje, eu fiz um cálculo de mortes, causas de morte dos médicos, 95% foi câncer. 95% de câncer? No cardiologista. Por quê? Porque ele sabe que colesterol faz mal, fumar não é bom, então ele já, nessa parte ele corrigiu. Exercício físico começou a fazer. Agora esqueceu do câncer. Pois é. Então, nós estamos com uma mudança de causas de morte no mundo
Na África não tem como fugir das doenças infecciosas, Sim. mas o mundo está mudando algumas coisas e nós, médicos, temos que entrar nessa novidade. Corrigir, além da mudança de hábitos, Estresse. tem coisas que a gente não muda. Estresse, Agora, né? o fator estresse, fator genético, familiar, também é um problema que tem que mudar. O estresse tem que ter um fio terra para descarregar essa alta voltagem do estresse, né? E aí a gente precisa da mão do educador físico para nos ensinar. Agora tem gente que gosta de ler, gosta de ir no cinema, gosta de ficar, sei lá, olhando para o céu, na praia. Então essas mudanças precisam ocorrer. Foi feito um trabalho há 15 anos atrás de um autor chamado Hakim, que é publicado numa revista médica chamada Circulation, que é uma de cardiologia. Foi interessante, ele estudou quem veio do Japão e foi morar no Havaí. Japonês é tudo organizado, ele e os descendentes, faz exercício, tem tudo como nós queremos que seja o seu paciente, tudo certinho. E eles mudaram para o Havaí, por imigração. Os descendentes de japoneses foram morar no Havaí começaram a morrer mais de doença cardiovascular do que morriam no Japão. E esse trabalho mostrou algumas coisas. Ele pegou idosos de 71 anos até 93. Quem andava 400 metros por dia, no máximo, e quem andava 3.500 metros por dia. Entre idosos entre 70 e 93 anos. A diferença das doenças cardiovasculares foi de 45%, com alta significância estatística. Quer dizer, ele provou que mesmo o velhinho, que tem hábitos saudáveis, principalmente da caminhada simples do velhinho, foi benéfica em relação ao sedentário com os fatores de risco não corrigidos que eles tinham. Então, isso mostra para nós todos que nós temos que mudar. Agora, cabeça da população, primeiro é o dinheiro, porque ela não consegue pagar uma academia, às vezes, infelizmente, né? Mas, doutor, eu quero pegar esse gancho aqui, e o programa está chegando ao final, e eu quero rapidamente as considerações de cada um de vocês, para a gente fechar com chave de ouro, porque realmente eu estou num programa muito bacana e um privilégio receber todos esses profissionais de gabaritos. Todos nós aqui somos atletas de final de semana e a gente quer dar um passo maior agora. Queremos contratar um personal trainer. Qual é a mensagem que você pode passar? Como que devemos iniciar? Queria que você deixasse realmente uma mensagem aí para as pessoas. Eu sou absolutamente adepto do treinamento regular. Eu acho que a gente tem que, se é 10, se é 12, se é 20, se é 30, todo mundo tem que fazer exercício físico. É uma necessidade, como o Dr. Nabil falou em relação ao estresse, é uma descarga física que atinge a mente. Então, acho que é entender que a regularidade é o fator determinante, que isso vai dando chance para você e o profissional conhecer os seus limites e passo a passo progredir, né? Ninguém precisa sair levantando muito peso, nem correndo 10 km todo dia para ganhar saúde e mudanças estéticas em conjunto também. Acho que a mensagem é essa. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, querido. Imagine, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu acho que como mensagem a gente tem que deixar o seguinte. Hoje em dia o estresse, na minha opinião, acho que é um dos principais causadores de inúmeras doenças. Não só do coração, como outras doenças, câncer. E eu vou começar a trabalhar muito esse gerenciamento das informações que as pessoas recebem, porque elas recebem muitas informações, de certa maneira erradas, ou incompletas, ou imprecisas, né? E o médico cada vez mais está ganhando essa informação, ou essa importância, o educador físico, de tentar realinhar essas informações, para que as pessoas busquem o melhor tratamento possível. Obrigado, querido. Doutor Adriano, 30 segundos divididos. Bom, muito obrigado. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Queria dizer que a mensagem final é a seguinte: qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Se você tem mais tempo de fazer atividade física no final de semana, faça. Mas faça alguma coisa durante a semana, nem que seja uma caminhada, se levantar mais da cadeira, subir e descer escadas, fazer o exercício de 12 minutos, como o colega recomendou. Faça alguma coisa durante a semana
para você poder praticar seu esporte de forma um pouco mais intensa no final de semana e com menos risco. Obrigado. Doutor Nabil, Então, grande ano para todos nós. Se Deus quiser. Obrigado, Bueno, privilégio. espero, vai ter tudo novo esse ano aqui, então Pois esperamos que as coisas realmente sejam boas, pelo amor de Deus. Quero trabalhar. Eles querem deixar a gente trabalhar só. Tá que as certo. pessoas lembrem que exercício não é vacina e nem é poupança. Que façam, compram um tênis em vez de comprar uma televisão. Com certeza. E eu acho que o principal recado também, um dos principais é procure sempre um profissional da área da saúde, profissional da educação física, que é muito importante para que você não seja pego de surpresa ou pega de surpresa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua importante audiência. Continue com a programação aqui na TV Alesp. Se você quiser rever este programa e outros, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Posso?